bom dia. Vamos retomar, que temos muito a fazer hoje e o dia vai ser curto. Então, o material todo nós já vimos ontem. Hoje a gente só vai ficar com debates, tá? Nós vamos ver alguns acordes do TCU e alguns estudos de casos. E na parte da tarde eu trouxe também outro para ser debatido, tá bom? Bom, todos voltados à área de terceirização, contratos da administração pública. Você vê que ó, esse acordo é de 2022, então tudo bem recente. Dar ciência a fim de evitar a repetição da irregularidade em futuras contratações, que a formulação de certame e aceitação de propostas com base na remuneração integral prevista nas convenções coletivas de trabalho, quando a carga horária exigida na contratação é inferior àquela estabelecida na referida convenção ou em lei, afronta o acórdão tal. Ou seja, o que vocês entenderam aqui desse acórdão? Aqui está falando de uma contratação cujo valor, a carga horária, está falando sobre a carga horária. Vamos lá, o que vocês entenderam aqui desse acórdão? O que o tribunal está cobrando? Exatamente. Olha, aceitação de proposta com carga horária menor. É basicamente o que nós conversamos ontem também. Lembra que eu dei o exemplo que seria um superfaturamento? Eu comprar 10 cadeiras por R$100, cada uma saindo a R$100, cada uma saindo a R$10. Aí eu só recebo 5. Então ela não me saiu a 10, ela saiu a 20. Então aqui, se eu vou pagar o mesmo salário da convenção, e lá está uma carga horária X, aí eu aceito uma proposta com uma redução na carga horária, pagando o mesmo valor? Nós temos que nos atentar a esses detalhes. E essa, se eu não me engano, foi uma diferença, acho que de 15 ou 20 centavos. Parece que foi um intervalo de descanso maior que colocaram na proposta. Gente, 15, 20 minutos, se nós olharmos no mês inteiro, qual o valor? Isso faz diferença, tá? Mesmo que fosse um menor. Tem que ser exatamente a mesma carga horária que consta na convenção. Caso haja alguma redução, eu também terei que fazer a redução salarial. Então, vocês têm que calcular exatamente a carga horária que é exigida, tá bom? E você vê que aqui ele não aplicou punição. Ele botou o quê? Aqui, em futuras contratações. Ele fez uma recomendação, aquela puxadinha de orelha. Tá? Com fundamento no artigo 9º, inciso 1 da resolução, também 2022, acerca das seguintes impropriedades: a realização de licitação e a contratação de obras e serviços de engenharia sem a correspondente previsão da existência de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, caracteriza inobservância do disposto. Ou seja, eu não tenho como... Gente, isso aí é para qualquer licitação, independente de ser continuado ou não, terceirizado ou não, jamais vamos fazer uma licitação sem reserva orçamentária. Tem que cobrir todo o valor. A mesma coisa, eu jamais posso aceitar 1 centavo acima do meu estimado. Algumas pessoas falam, 1 centavo acima eu posso. Não pode, tá? Nós temos que atender, tanto que a nova lei trouxe. Ela deixou bem claro isso, porque as pessoas confundiam. Elas entendiam que valor estimado poderia ser ultrapassado até 10%. Tiraram isso por causa de valor máximo, mas a gente vai falar sobre isso no próximo módulo, quando nós conversarmos sobre valores inexequíveis, tá? Expressivamente acima do valor de mercado. Nós vamos falar bastante sobre esse tema no próximo módulo. Tá bom? Mas tenham a certeza, tanto que a nova lei trouxe assim: serão desclassificadas as propostas que... Aí um dos incisos está assim:
permanecerem acima do valor estimado. Permanecer significa o quê? Que a empresa apresentou uma proposta, pode ter sido acima, ocorreu a disputa e a negociação, e caso esse valor permaneça, aí sim, será considerada, será desclassificada. Tá bom? Então, para isso, eu necessito ter pesquisa de preço, um valor reservado para a licitação, porque está lá no artigo 14 da 866 e também está na nova lei, que não poderemos fazer licitação sem reserva orçamentária, salvo nos casos de registro de preço. Tá? Porque aí nós não estamos comprando, estamos registrando o valor para futuras contratações. A perda da regularidade fiscal no curso de contrato de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanção à contratada, mas não autoriza a retenção dos pagamentos de serviços prestados. Lembra que ontem nós vimos a todo momento na lei, quando ela fala somente da parte do inadimplemento. Então, somente o que for cobrir a ausência do pagamento, não a parcela integral. Nos contratos de execução continuada ou parcelada, o inadimplemento das obrigações fiscais da contratada, incluindo a Seguridade Social, esteja além das penalidades legais, a rescisão do contrato e a execução das garantias para ressarcimento de valores e indenizações devidos à administração, sendo vedada a retenção de pagamento por serviço já executado ou fornecimento já entregue, sob a pena de enriquecimento sem causa da administração. Então, todas as vezes que for reter algum valor, nós vamos reter somente aquele valor devido, ok? É lícita a previsão contratual de retenção pela administração de pagamentos devidos a contratadas em valores correspondentes às obrigações. Então, nem vou ficar lendo, já está bem claro, porque ontem nós confirmamos. Então, hoje eu só estou ratificando, tá? Em caso de celebração de contrato emergencial, essa aqui é importante, é necessário a inclusão de cláusula resolutiva para o caso de conclusão do processo licitatório. E aí, qual o entendimento do tribunal sobre o tema? A resposta é sim. Você vê que todas as vezes, como é que a nova lei ela está tratando o emergencial? Lembra? Eu posso fazer emergencial? Sim, desde que abra-se um processo. Nós vamos abrir 3 processos. Um licitatório, junto com o emergencial, o licitatório e o de apuração de responsabilidade. Lembram-se disso? E aqui a nova lei, o entendimento do tribunal é: coloque uma cláusula nesse contrato informando que, assim que o licitatório terminar, sagrar-se um vencedor, nós iremos rescindir o contrato, ele estará extinto e iniciaremos o licitatório, tá? Então, sim, lógico que nós vamos colocar um prazo, não será prazo indeterminado. A diferença é que, antes do término desse prazo, assim que houver um vencedor, nós iremos passar para o vencedor da nova licitação. Então, sim, de acordo com o TCU, o contrato emergencial deve conter expressa cláusula resolutiva que estabeleça a sua extinção logo após a conclusão do processo licitatório para a nova contratação dos correspondentes serviços, tá? Então, esse não é novo, esse aqui eu trouxe, mesmo sendo 2014, por quê? Para vocês entenderem o porquê veio para a nova lei essa exigência. O prazo que você entender, o prazo provavelmente naquele mesmo mês, até o término do mês, o prazo só de pegar a empresa, chamá-la, prestar garantia. Então, geralmente, vai depender do dia, se for logo no comecinho do mês, meio do mês, mas geralmente a gente deixa o mês encerrar e a gente já não passa para o mês seguinte. A gente já começa a elaborar o novo contrato com o primeiro dia útil do mês seguinte. Tá? Mas aí é usando a razoabilidade, vai depender de você. Se você quiser ir no meio do mês, nada importa, nada atrapalha isso. Tá? Basta o tempo que você vai necessitar para a nova empresa prestar a garantia, assinar o contrato, publicar, iniciar a execução, preparar papéis, no caso, também dá o prazo para a empresa, sendo continuado,
fazer com os funcionários o aviso prévio, para dar tempo do aviso prévio, para que tenha tempo hábil para rescindir os contratos trabalhistas com os funcionários e iniciar um novo contrato. Então, geralmente, a gente ainda dá mais um mês. Terminou, a gente já comunica a empresa para ela iniciar o aviso prévio e a gente dá um mês e a empresa seguinte reinicia. Lembrando que eles têm que ter tempo para fazer exame admissional, né, demissional, o admissional com a nova empresa. Então, a gente tem que dar um prazo para esses trâmites burocráticos trabalhistas, tá bom? Habilitação e regularidade trabalhista, ó, 2022. É irregular, tá dando para ver daí? É irregular a exigência de certidão de infração trabalhista para habilitação em processo licitatório, uma vez que o artigo 29 da 866 considera que a regularidade trabalhista deve ser atestada por intermédio da prova de inexistência de débitos. Bom, é aquela certidão que nós retiramos lá trabalhista da internet, tá? Então, a gente tem que pedir aquela. Lembrando que a 866, ela diz restringir-se-á. Então, assim como a nova lei, ela traz lá o rol de documentos a serem exigidos. Nós não devemos pedir além, tá bom? Então, a não ser que você tenha alguma dúvida, mas aí você vai fazer isso numa diligência, não como documento habilitatório. Qualificação técnica e conselho de fiscalização profissional. É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o artigo 55 da resolução do CONFEA veda a emissão de certidão de acervo técnico em nome da pessoa jurídica. A gente deve pedir o acervo técnico em nome do profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser emitida limitada à capacitação técnico profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Então, a gente pode pedir, sim, mas do profissional. Ontem mesmo eu estava no hotel e uma das minhas alunas me fez umas perguntas. Respondi e coloquei no final, bem claro. Lembre-se que a arte é do profissional. E, gente, a gente fala, mas isso é lógico. Não. Vocês começarem a ler aí editais nos sites, vocês vão achar um monte de edital que pede do órgão, da empresa registrado. Então, não é da empresa, é do profissional. Desclassificação de 19 licitantes, 19, gente, motivada sob a alegação de que as empresas não teriam registro no sistema enviado proposta inicial com o valor detalhado da composição dos preços que o fez chegar ao valor ofertado, consistindo, conforme alegado, em detalhamento de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo da planilha de formação de preços, de custo-formação de preços, o que teria caracterizado o entendimento pregoeiro ou não cumprimento do disposto nos itens. As irregularidades são agravadas pela posterior aceitação de propostas mais onerosas das empresas tais, sem que fosse observado o mesmo critério alegado para a desclassificação dos licitantes. Gente, esse acordo aqui foi uma loucura. A empresa ou melhor, o órgão, né, o pregoeiro, desclassificou 19 empresas, simplesmente porque na fase inicial eles não preencheram, não distribuíram todos os valores da planilha. Colocaram valores cheios, tá? E no início, eu vou desclassificar 19, e aí ele aceita preços muito superiores com o mesmo problema, tá? Então, cuidado, porque isso aqui eram serviços continuados.
E aí, quando a gente pega para ler, a gente sabe que terceirização, nós temos que ter a planilha, correto? Eu jamais vou contratar alguém sem planilha. Por quê? Eu necessito comparar os valores unitários. Isso é uma obrigação, isso é uma cobrança que nós temos do tribunal. E faz toda a lógica. Imagina se daqui a algum tempo eu necessito aumentar o meu valor em 25%. Como eu vou saber os valores dos itens que serão acrescidos? Impossível, se eu só tiver simplesmente valor cheio. Até porque ele pode fazer um jogo de planilha, então não posso. Eu preciso saber os valores unitários de tudo. Sendo que nessa fase inicial, o que me basta é o valor na hora da disputa. Porque nesse momento eu ainda não vou analisar a proposta da empresa. Eu vou analisar depois disso. E depois somente ainda da negociação. Aqui é na fase inicial. Antes de ter lance, antes de ter negociação, ele já desclassificou todas as 19. E o pior, aí depois que ele passou para a fase de lances, ficaram essas empresas e não usou, porque permaneceram sem o preço aberto. E aí, somente no final do certame, ele solicitou o preço aberto. E aí, para que essas 19 empresas vai ter que me trazer o preço aberto, se ao final do certame, esse preço vai mudar? Não tem, a isonomia não existiu. Não existiu. A minha preocupação é, gente, ao início, as pessoas falam, mas no início tem que ter valor aberto. Ok, tem que ter. Mas, na realidade, nesse início, eu não vou fazer análise nenhuma. Mesmo que elas tivessem trazido o preço aberto, eu vou abrir cada uma proposta e vou fazer a análise? Não. Porque nesse momento só me interessa o preço cheio. Olha só, o eletrônico menor lance não influencia muito. Por quê? Porque, na realidade, os outros licitantes, existem lances intermediários. Então, mesmo que o menor lance tenha sido 100, os outros... Primeiro, existe uma opção de pedido de cancelamento de lance. Então, caso estimado, ele seja, vamos botar, R$1.000, tá? R$1.000. Aí alguém, estão dando lance, 980, 950, caso alguém apareça com 100, ou R$90, digamos que pode ter sido um lance errado. Ao invés de 900, ele lançou 90. Ele pode solicitar o cancelamento do lance. Se ele não solicitar, imagina-se que ou ele não prestou atenção, ou ele está correto. Ele quer mesmo ofertar R$1.000. Mas lembrando que a gente vai conversar bastante sobre valores inexequíveis no próximo módulo, tá? Então, nem vou explicar e entrar nessa parte agora. Então, digamos que ele queira oferecer os R$90. Eu sou uma participante. Eu não vou poder ofertar aqui 700? Eu posso? Posso, porque são lances intermediários. Eu entendo que esse aqui não será válido, ou não, ele não irá arcar com esse valor, ele irá pedir a desclassificação, ou ele será desclassificado pelo órgão. Ou seja, no momento ali do calor dos lances, eu não tenho a certeza o que vai acontecer. Mas eu vou continuar aqui dando os lances, eu não atrapalho. Então, nesse momento, o pregoeiro ele não é obrigado a desclassificar ninguém. Ele pode deixar, a não ser que seja no pregão presencial. Por quê? Uma grande diferença com a lei atual é que no pregão eletrônico eu sou obrigada a cobrir o próprio lance. Então, se o meu lance anterior foi 700, o próximo deverá ser 699 ou menor que 700. Mas no pregão presencial, a grande diferença é que eu sou obrigado a ofertar o menor da sessão. O menor da sessão aqui será 90. Não, isso aí sobre inexequível a gente conversa no próximo módulo. É outra fase, a gente fala sobre isso depois. Então, no pregão presencial, se alguém ofertar R$90, acabou o pregão. Porque eu dei 700. Eu sou obrigada a cobrir 90. Porque eu tenho que dar o menor da sessão. Aí sim, o pregoeiro deve desclassificar esse lance. Porque senão, acabou o lance. Acabou a fase de lance. Tá? Mas no pregão eletrônico, isso aqui não influencia.
Eu permaneço, deixo lá. Agora, se for num presencial, aí como ele falou, realmente, deve-se desclassificar esse para os lances continuarem. Então, isso é uma grande diferença. Mas lembrando, na lei atual. Por quê? Como é na nova lei? Vocês já tiveram o módulo de pregão, de licitação. Como vai ser na nova lei o pregão presencial? Bom, existe porque a lei está assim, exceção das exceções, mas a lei diz, desde que justificada, ela dá duas opções. Justificadamente, qual a segunda? Ah, não, 3. Justificadamente, ata da reunião, mas isso a gente já faz mesmo sendo eletrônico. E o terceiro, gravado em áudio e vídeo. O que eu quero dizer com isso? Ele só trouxe 3 observações do modo de execução do pregão presencial. Bem diferente do que nós fazemos hoje. Porque hoje, pelo decreto 3.555, que é o pregão presencial, é de uma forma. Como eu falei, essa aqui. Aqui é uma das diferenças da realização das duas formas. E a segunda forma é o pregão eletrônico no decreto 10.024. Então, nós temos 2 maneiras de realizar o pregão hoje. O presencial é totalmente diferente do eletrônico. Pela nova lei, eles serão realizados da mesma forma. Só muda que ele deverá ser gravado em áudio e vídeo. Ponto. E uma boa justificação no processo. Mas a lei não traz nenhuma forma de execução diferente. Então, mas isso aqui hoje importa. Com a nova lei, não importa. Tá? Só uma observação pelo que ele falou. Então, porque ele falou assim, a gente deve desclassificar. Não deve. No pregão você pode. Eu trocaria só a palavra por esse motivo. Porque não vai influenciar na parte da disputa. Tá? Cabe ali ao pregoeiro que estará conduzindo a sessão esclarecer certas dificuldades que possam ocorrer com os fornecedores. Porque a gente entende que o fornecedor não tem muito, a maioria, né? Nem todos, mas a maioria não tem muito conhecimento da legislação. E como eles sabem em mente que o pregão presencial, isso aqui vai interferir, no eletrônico a gente já informa lá na hora no chat que não vai causar impacto no resultado. Ok? Então... Continuando aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, 19. Uma vez na minha vida, eu desclassifiquei 12 empresas e fiquei, assim, apavorada. Porque, olha só, o que adianta a pessoa colocar a proposta inicial se esse valor vai mudar? Muitos licitantes, por não entenderem de licitação, acabam não colocando. Por quê? Porque no edital a gente coloca que não pode haver identificação. Então, eles não colocam a proposta e inserem só o valor. Porque na mente dele, se eu botar minha proposta, eu estou identificando, porque eu vou ter que assinar. Mas olha só, o sistema, o compras governamentais, ele traz 2 campos para você inserir. Ele traz um campo para você inserir a documentação e ele traz outro campo embaixo para você inserir a proposta. A proposta, o pregoeiro consegue abrir. E a documento, não. Consegue. Só proposta, não é documento. São lugares distintos. Olha, lá em cima... Tá assim, inserir documento de habilitação, tá? E na parte de baixo, lá na parte do valor, tem lá um campo para inserir proposta. Esse daqui, o pregoeiro consegue abrir. Inclusive, isso aqui dá muitos problemas também. Eu já vi um acórdão que o pregoeiro abre essa proposta aqui, e aí tem identificação, que alguns licitantes colocam a proposta e colocam o papel timbrado da empresa. E aí, com o papel timbrado, tem identificação, não tem? A gente sabe quem é. Aí eles fazem o quê? Desclassificam essa empresa. Porque eles dizem que eles se identificaram. Então, muitos licitantes que já foram desclassificados por esse motivo, não colocam proposta. E aí começam os problemas. Olha a cabeça do licitante. Caramba, eu botei proposta na outra, eu fui desclassificado, porque falaram que eu me identifiquei. Aí eu não botei nessa e eu sou desclassificado porque eu não botei proposta. Gente, eles ficam loucos, coitados. Eu não sei se eu comentei com... Não, falei não, foi com vocês não. Eu tenho uma amiga, ela é psicóloga. E ela faz a parte de... Ela é autorizada pela Polícia Federal. E ela tem lá, não sei o que lá, mas é da Polícia Federal.
E ela é que faz esses testes psicotécnicos para a Guarda Municipal, para a PM, quem passa no concurso, para fazer lá o teste do psicotécnico, para saber se está apto a utilizar arma de fogo, para receber o porte de arma, né? Então, ela participa de licitações. Só que ela é uma profissional excelente na área dela. De licitação, ela não entende nada. E aí, ela participou de uma há um tempo atrás, e ela me ligou no dia. No dia, ela me ligou de manhã e falou: Monique, tem a licitação hoje, você me ajuda? Falei: hoje? Por que você não me avisou antes? Conclusão, ela me mandou o edital, passei para ela só a documentação mastigada para ela. Aí, o que eu pude pegar na internet, eu peguei. O que eu não pude, eu passei para ela pedir ao contador. Isso de manhã. Conclusão, não deu tempo de alguns documentos. E aí, porque o contador não é organizado, não tinha aquilo tudo certinho, ela nada entende. Aí eu falei para ela: vou entrar no sistema, colocar a proposta para você, mas está faltando documento. Ok. E aí, assim eu fiz. E aí, ela perdeu, aí perdeu até no preço. Aí eu falei: calma que não está perdido. Deixa eu ver o documento da empresa que entrou. Bom, quando a empresa abriu, depois da disputa, tudo, aí teve a abertura dos documentos, eu fui analisar o documento. E lógico, eu achei um erro, né? Aí eu achei um erro, aí entrei, aí eu falei: vou aguardar o pregoeiro abrir o prazo de recurso. E fiquei aguardando, porque aí eu falei: quando ele abrir, eu ligo para ela e já passei um texto para ela colocar lá que ela iria entrar com recurso. Só que aí nada do pregoeiro. Você vê que a nova lei fez o quê? É obrigado a avisar com prazo de 24 horas de antecedência, para não acontecer isso. Aquele dia ela deu sorte que eu não estava em aula, eu estava lá na procuradoria, deixei lá aberto e fiquei lá o dia inteiro, trabalhando e olhando para o momento que o pregoeiro iria abrir o prazo de recurso para eu não perder. E aí nada do pregoeiro entrar. Aí eu passei um e-mail: senhor pregoeiro, favor informar se o certame será dado procedimento ao certame ainda hoje, pois estou aqui aguardando para entrar com recurso, caso a empresa seja habilitada. Aí ele mandou um recado, aí ele respondeu ao meu e-mail: olha, nós pretendemos fazer isso ainda hoje até às 17 horas. Mas qual o motivo você vai entrar com recurso? Porque aí ela escreveu alguma coisa que ela me deu a entender que a empresa seria habilitada. Aí ela botou lá que só estamos aguardando o envio da proposta da empresa com os valores readequados para informar a habilitação da empresa. Aí eu coloquei, aí ela depois, logo embaixo, perguntou qual seria o motivo, pois a empresa apresentou toda a documentação. Aí eu coloquei ausência disso, pois está faltando não sei o que, aí botei lá. Aí ela pegou e já não respondeu mais o meu e-mail. Aí quando foi 17 horas, ela entrou no site e colocou desclassificação da empresa por ausência disso. Aí chamou a segunda, que foi essa minha amiga, só que eu sabia que ela ia ser inabilitada também. E aí ela inabilitou, eu pedi desculpas por falta de conhecimento, aí botei já uma justificativa para ela nem pensar em penalizar, né? Que realmente é verdade, porque foi falta de conhecimento e também de planejamento, porque ela não fez nada antes. Mas tudo bem, já coloquei uma justificativa pedindo desculpas, me justificando. E aí o terceiro também não tinha nada também, ou seja, repetiu a licitação. Então, é muito importante essa parte. Aí nessa agora, por que eu contei essa história? Para chegar agora. Aí eu já fiz ela, já prepara esses documentos que você não teve. E aí chegou o momento, eles marcaram novamente a licitação. E aí ela novamente: Monique, vou botar a proposta. Eu falei: coloca a proposta, mas não coloca em papel timbrado. Coloca no papel branco e não assina. Ou então só rubrica, de uma forma que não se identifique. E ela botou um papel branco, rubricou embaixo, botou lá o valor por teste de psicólogo. Aí botou lá os valores dos testes e rubricou e encaminhou. Porque ele apresentou a proposta, ela apresentou e ao mesmo tempo não se identificou. Então nem todo licitante tem essa expertise. Ele sabe o seguinte: vou colocar. Aí é inabilitado porque se identifica. E se não coloca, é inabilitado porque não colocou. Aí numa terceira, talvez ele pense: vou colocar sem o nome. Então, são coisas, detalhes tão simples, que a gente joga fora o quê? E o que interessa para mim? O menor preço.
Eu vou jogar fora. Aqui ele jogou fora 19 menores preços. Ele vai pagar por um valor, o 20º colocado, com certeza, bem acima do primeiro, simplesmente porque esqueceu um detalhe. E lembrando, eu gostei muito do que você falou. Sabe que o que você falou está nas regras das leis atuais, que é o decreto 10.024. A nova lei mudou totalmente isso, hein? Tá? Então, não se esqueçam disso, que isso é muito importante. Justamente por todos esses problemas que ocorreram nessas licitações durante esses anos, no caso de 2019 até hoje, porque foi quando iniciou a inserção dos documentos concomitantes com a proposta, hoje é diferente. Hoje não, perdão. A partir de abril será diferente. Eu digo hoje porque quem já está usando a nova lei já é diferente. Então, quando começar a nova lei, vocês já tiveram, né? Vocês já sabem que agora é diferente, correto? Perdão, você pode fazer na hora, quando a gente recebe os documentos. A gente pode olhar na hora, ou a gente, caso necessite ainda de algum documento. Ele demora horas, se ele suspender, ou ele fica esperando e informa lá, às 17 horas daremos o resultado. São 2 da tarde. Vamos parar a fazer a análise e 17 horas a gente continua. Excelente. Agora, caso eu suspenda a licitação, quando eu retomar o certame, a lei diz que eu tenho que informar com 24 horas de antecedência. Isso, para retomar, não é para o recurso, não. Para eu informar. Porque agora, na nova lei, não vai ter mais declaração de vencedor. Já viram isso também? Vocês já fizeram esse módulo, né? O pessoal olha com mais carinhas. Gente, mas vocês fizeram um módulo de licitações, de pregão, não fizeram? Das modalidades. E aí, o professor não bateu com vocês? O que mudou? Por exemplo, essa é uma das mudanças. Não, na nova lei, não existe mais isso de declarar vencedor. O que tem lá no decreto 10.024, hoje em dia não tem mais. Se vocês olharem as fases da licitação no artigo 17 da nova lei, vem lá. Planejamento, fase de publicação, aí vem as fases, aí depois no final vem habilitação e depois pula direto para homologação. A adjudicação tem, não está ali explícito, mas tem, depois no corpo dos parágrafos você vai ver que tem. Mas não existe mais declaração de vencedor, existe habilitação. Quando eu habilitá-lo, eu vou já, a próxima fase será o recurso, que na realidade não teve uma alteração na substância, é só nomenclatura. Porque o que era declarado vencedor? É você dizer que ele está habilitado e sagrou-se vencedor, que na verdade não é vencedor, porque é provisoriamente vencedor, porque ainda haverá o quê? Ainda vai ter o recurso, a gente nem sabe, então não é declarado vencedor, ele é habilitado, aí tem a fase de recurso, aí depois adjudica e homologa o objeto, tá? Que o que é adjudicação? O que é adjudicação? É conferir ao licitante o direito à contratação. É dizer, vamos contratar com você nessas condições. Que, gente, compras é metade do país. A outra metade, 25% é Banco do Brasil e os outros 25% são sites próprios, que é Siga, Compras RJ, esse que eu aprendi agora, Compras Públicas, então tem muitos outros sites, Bolsa de Valores. Então, tem muitos outros sites. Então, cada um coloca um tempo de acordo, lógico, com a nova lei. Então, a nova lei colocou mínimo de 10 minutos. Tá bom? E lembrando que essa parte de documentação também, que ela comentou, a nova lei também mudou, tá? Nós não vamos ter mais esse problema. Gente, eu amei, tá? Lembrando que a nova lei mudou, mas não explica com detalhes como será. E aí veio a IN 73 de 2022, que resolveu o nosso problema. Ela explica exatamente como será a inserção dos documentos no sistema. Ficou maravilhoso. Na realidade, acabou aquilo ali. A gente não vai mais inabilitar por ausência de documento. Acabou. Tá bom? Então, ficou muito bom. Porque como que a nova lei trouxe? Estou vendo vocês com uma carinha, eu sei que esse não é nosso tema. Mas só para esclarecer para vocês, porque vocês já fizeram esse módulo e eu estou percebendo que vocês ainda estão com um pouquinho de dúvida. Aí. Como é que ficou agora, gente? Posso rapidinho falar um pouquinho sobre isso, mesmo estando fora aqui? Assim, eu não me incomodo, se vocês não se incomodarem. Como é que está hoje, na nova lei, a inserção dos documentos de habilitação, gente?
Não me assustem, meninos e meninas. Não me assustem. Não, o Comprasnet coloca junto porque o Comprasnet ainda está de acordo com a lei atual. Mas eu estou perguntando como será, como está na nova lei. Não, inverteu só na concorrência. No pregão permanece a mesma ordem, que agora é chamada de rito comum, que é um procedimento comum. Agora a concorrência tem o mesmo procedimento comum que é o pregão. Então isso é outra coisa. Vamos falar do pregão, a princípio, só para vocês entenderem a mudança, porque a concorrência mudou bastante. No pregão, gente, qual a diferença? Como hoje eu insiro, como ela falou, eu coloco lá no meu ícone o clipsezinho. Eu vou colocar proposta num local e documento em outro. E como é hoje, gente, com a nova lei? Como está a redação da nova lei? Tudo bem. Tá, mas só que isso está na lei. Não estou nem falando do sistema. E vocês fizeram o módulo de licitação. Vocês têm que saber disso. Hoje, olha só, desse período para cá, de 2019 para cá, muitas empresas foram desclassificadas, ou melhor, inabilitadas, por ausência de documento aqui. Que ele deveria ter inserido o documento junto com a proposta e ele não colocou. Ou por falta de conhecimento, ou por colocou documentação e esqueceu alguma coisa, ou porque ele não colocou, porque não conhece documento. Então ele coloca, esses dias mesmo, eu falando com ela, eu falei para ela, ó, você tem que colocar dívida ativa da União, tributos federais, não sei o quê. Aí ela falou assim para mim, ué, mas esse aqui não é o mesmo? Eu, não, são distintos. E aí ele não conhece o documento, coloca um e não coloca o outro, apesar de ter. E aí não colocou aqui. Aí vai ser inabilitado, correto? Isso hoje. A nova lei trouxe o quê? O que a nova lei fez para mudar isso? Eu amei. Amei. Porque eu ficar virada quando o pregoeiro chega e fala, olha, a empresa X foi inabilitada. Aí eu, por quê? Poxa, ela apresentou um ótimo preço. Ela não trouxe o documento X. E a gente sabe que ela tem, mas ela não trouxe. Eu posso pedir para ela trazer depois? Com a lei atual? Não. Não, tem que estar aqui. Se eu abrir aqui essa pastinha e o documento não estiver aqui, salvo os que constam no SICAF, porque aí eu posso ir até o SICAF. Digamos que ela esqueceu o atestado. Ela pode me enviar depois? Não, isso não é complementar, isso é exigido no edital. Isso é um documento inicial que deve estar constando aqui, nessa pastinha. E aí? E hoje, como que a nova lei fez para corrigir, para a gente parar de jogar fora as melhores propostas? Agora, não mais vai existir isso. Agora, a apresentação de documento não é mais concomitante com a proposta. Estão em artigos distintos. Salvo engano, um está no 53, o outro está no 65. Eu sei porque eu ainda estou ainda... Isso. A lei traz assim agora, ó. A documentação será exigida somente do vencedor. Eu não lembro agora só se a palavra é vencedor ou menor que apresentou o menor valor, tá? Mas assim, vou falar com as minhas palavras, que eu ainda não gravei ainda todo o texto da lei, porque ela ainda está calma, eu pinto cabelo. Eu estou jogando um pouquinho, chegando para o lado a 866, 10, 520 para dar espaço para a nova, né? Porque senão a tinta não permite. E aí está escrito assim, aí está assim, será exigida a documentação somente da empresa, aí eu acho que é vencedora, até a conclusão da habilitação. Então, como que eu vou inserir documento no início, se eu ainda não sei no início quem é vencedor? Eu sei no início? Quando eu boto a minha proposta lá, eu já sei que eu serei a vencedora? Não. Então, eu não vou colocar, não vai ter mais isso aqui. Aí eu ficava assim, quando saiu a lei, eu fiquei me questionando, não entendi. Até como é... Aí tá, então não pode ser no início, porque no início eu não sei quem é o vencedor, ok. Aí vem assim, até a conclusão da habilitação, tá exatamente assim. Aí eu falei, e que momento é esse? Até que momento será esse? Eu fiquei cheia de nuvens na minha mente.
imaginando, projetando como será, e agora a IN 73 chegou para responder, preencher as lacunas aqui das nuvens da minha mente. E aí ela deixou bem claro que eu, pregoeiro, ou agente de contratação, só irá exigir documentos de quem ofertou o menor valor, tá? Eu vou chegar e falar, Juan, me apresenta seus documentos. E aí, olha o momento, até a conclusão da habilitação. O Luan vai me mandando, eu vou analisando. O Luan vai me mandando, eu vou analisando. Essa parte eu nem vou falar. Não vou chamar de sanear, não. A lei diz até, eu sou muito o que está escrito. Ele diz até a conclusão. Eu ainda não falei que ele está habilitado, ainda é momento. Porque conclusão para mim é quando eu paro, ele está habilitado. Será que o pregoeiro vai fazer assim, está inabilitado por ausência de documento? Eu vou ficar aguardando, Está me mandando, estou vendo. Tá? Comprar bem. Então, horrível. Eu odiava quando um licitante tinha que ser inabilitado. Porque a gente sabe que ele tem, mas ele não botou. Porque não sabe. Por exemplo, essa minha amiga, ela não sabe nada. Tu dá um documento na frente dela, ela não vai entender nada que documento é aquele. Ainda não, porque o sistema ainda não tem. Agora insere no sistema os documentos de habilitação, ponto. E aí ele vai inserir. E ele vai inserindo e eu acredito que eu possa já ir olhando. Tá? Né? Com certeza, com certeza. Porque a gente não vai fazer isso por escrito. Mas a lei, apesar que eu acredito que não tenha nem problema caso faça. Porque a lei está escrito até a conclusão. Ela não diz que tem que ser de uma vez. Ela não fala nada. E a IN também não. Ela só diz até a... também não fala nada. Só diz até a conclusão. Ponto. Ponto. Sim, Estou cobrando os documentos. Tá? Porque o legislador viu... Gente, eu fico imaginando o prejuízo da administração pública nesses anos de todas as propostas que nós inabilitamos por falta de documento. Se o documento estiver errado, ok. Se estiver positivo, tudo bem, eu não vou contratar. Agora, por falta de conhecimento do licitante, é um prejuízo imenso para a administração pública. Tá? E isso aqui não vai mais acontecer, eu entendo. Porque ainda mais aqui, porque aqui não foi nem documento, gente, aqui foi proposta. E proposta inicial não importa. Tá? Então, cuidado com isso. E quem manda nisso? Eu gostei do que ela falou. O edital já coloca, porque esse edital dessa minha amiga, eu fui ler ele inteiro. Porque é de um local do município, do interior. Vamos lá, é de um município do interior. E aí eu li com maior detalhes, riqueza de palavras, para achar onde estava escrito da proposta. Porque se estava escrito inserir proposta sem a identificação, não estava escrito. Só estava escrito inserir proposta em campos aqui. Aí eu li tudo. Aí no final eu falei, vamos inserir, porque está dizendo que tem que inserir, mas não coloque o nome. Mas ainda pensei, se por acaso inabilitar, querer desclassificar, que aí nesse momento é desclassificação, não vai poder, porque aqui no edital não fala nada sobre identificação. E nem sobre papel timbrado não fala nada. Então posso colocar papel, porque a gente, se for desclassificar, tem que ver o que está escrito. Se tivesse escrito proposta em papel timbrado, não. Estava escrito inserir proposta com valor. Assim eu fiz, sendo que sem papel timbrado. Aí falei para ela, só rubrica e não coloca mais nada, ponto. E aí, se por acaso ele não ia poder desclassificar, aí no caso desse, não inseriu proposta, ele até ia poder. Mas mesmo assim, a gente pode entrar com recurso. Formalismo exagerado. Visto que a proposta pode ser considerada aquele valor inserido no sistema. Está vendo como a gente sempre tem um jeito? Tá? Então, cuidado com o que vocês coloquem no edital de vocês. Mas não se preocupem que a partir do ano seguinte, porque a gente entrou nesse assunto, isso não será problema. Principalmente por causa da documentação. Que a documentação não mais será inserida anterior ao certame, à realização do certame. Tá bom?
Então, gente, vocês têm que ficar atentos às mudanças da nova lei, tá bom? Tudo que a nova lei trouxe de diferente, você vai ter que passar a mudar nos seus editais de licitação. Por exemplo, no edital agora, o próximo de você, do próximo. Pergunta, esse ano, vocês já estão abrindo processos de licitatórios? Devem estar. Segunda pergunta, essa licitação que vocês estão abrindo hoje, hipoteticamente, ela será realizada quando? Excelente, porque se a licitação não for realizada até março, não abra processos com as leis 866 e 10.520. Saiu um entendimento que, a partir do dia 1º de abril, o sistema não irá, a palavra que ele usou, eu gosto muito de gravar as palavras, não irá recepcionar licitações com as leis 866 e 10.520. Então, chegou em fevereiro, você vai abrir um processo, vai ser realizado até março? Pode usar 866. Não, Monique, ele não vai. Ele vai ser realizado em abril. Não abra processos com a lei atual. Já abra com as novas leis. Isso é muito importante. Porque o sistema, ele colocou essa determinação, me chamou muita atenção, porque está escrita a palavra recepcionar. Aí eu começo. Gente, o que é recepcionar? Receber. Então, acolher. Então, o que é meu pensamento? Quando eu for inserir no sistema, ele não vai aceitar. Ele vai perguntar lá, qual é a legislação utilizada? Aí, provavelmente, só estará lá 14.133. Aí, se você fez o processo pela 866, você não vai poder inserir. Por que eu estou falando isso? As pessoas perguntam assim, Monique, e se ela já estiver aberta, vou poder continuar? Entendo que sim. Aí outra pergunta, Monique, se eu já inseri, mas eu ainda não abria? Eu também entendo que sim, mas já fico até meio assim, né? Porque ela já está lá. Agora, para inserir, com certeza a resposta é não. Então, cuidado, isso saiu em setembro. Eu até tenho esse aviso, mas está no meu material de pregão, tá? De licitação. Então, em setembro, saiu isso dizendo que o sistema não irá recepcionar. A palavrinha é essa. Então, dependendo do momento que você esteja abrindo o processo, pense, quando será realizada essa licitação? Tá bom? Aí depende. Aí 6 anos são menos de 20 mil habitantes. Aí provavelmente vai fazer presencial. Porque eu não sei se vocês sabem, mas grande parte ainda dos municípios... O Comprasnet não... Ou só se tiver uma observação. Não sei, vamos aguardar. Não, tem município que utiliza também. Sim, sim. Bom, com certeza esses municípios... E lembrando que aqui em Tocantins tem 111 municípios menos que 20 mil habitantes. O total, acho que eu sempre esqueço, é 125 ou 135. 39, ó, então, 111 são menos de 20 mil. Vai fazer presencial. Vai fazer presencial. Gente, eles deram esse prazo porque, olha só, vocês estão esquecendo que a estrutura desses municípios, a estrutura é muito menor, gente. Não tem como comparar um município desse. Ó, eu estive num município há pouco tempo, não foi aqui de Palmas, não. Não foi aqui, não, foi em outro estado. E o município era pequeno. E eu ainda pensei, gente, aqui deve ser menos de 20 mil. Aí eu fui me informar para preparar o material. Aí não, eles têm, acho que 30 e pouco ou 40 mil. Ele era grande. Mas só que foi uma experiência. Eu cheguei ao município, por exemplo, quando eu vou a um local pela FGV, a FGV me pega ao aeroporto, me leva até o órgão, me pega. Então, é toda a estrutura. Quando eu vou para uma outra instituição, eu já não tenho toda essa estrutura. Eles pagam os custos, mas é por minha conta. E aí eu vi até tal lugar eu iria de avião, e para o município eu ia de ônibus, e vi tudo isso. Conclusão, cheguei na rodoviária antes da meia-noite, eu acho que era 11, 11h30, e eu fiz até um vídeo para o meu marido. Eu fiz um vídeo assim, filmando assim. Tudo escuro e ninguém.
uma viva alma. Falei, Senhor, como eu vou sair dessa rodoviária? Eu não tinha como sair dali, não tinha ninguém, não tinha nada, um táxi, Uber não existe, nada. E aí eu fiquei olhando, aí desceram comigo do ônibus, 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. Falei, vou colar nessa mulher. Aí eu, assim, né, muito educada, aí cheguei, olá, tudo bom? Você pode me ajudar? Não sou daqui, não conheço nada, como eu faço para sair daqui da rodoviária e ir até o hotel? Sim, tem Uber, táxi, como eu faço para chamar? Ela falou assim, essa hora não tem mais táxi não. E acabou a resposta. E foi andando. E eu, Senhor. E nisso, quando eu olhei, falei, já não dei sorte com essa mulher, vou procurar um dos homens. Que eu olhei, os 3 já tinham sumido. Aí eu olhando para a mulher, eu falei, ela vai sair daqui de alguma forma, eu vou ficar olhando. Aí eu fiquei assim na rampa, e tinha uma rampinha no início da rampa, ela desceu a rampa e parou. Falei, alguém vai buscá-la. Aí estou olhando. Daqui a pouco chegou um carro, aí eu já fui descendo. Aí desceu um homem para ajudá-la com a mala. Aí eu olhei para a mão dele, ela tinha aliança e ele não. Falei, opa, não é o marido dela, então vou perguntar. Aí eu me aproximei mais uma vez. Por gentileza, assim que a senhora puder me ajudar a encontrar algum táxi por aí, pedir para me chamar, para vir me pegar. Aí ela, tá bom. Aí o homem perguntou, gente, homem é muito educado. Nós também, né, meninas, mas homem é um pouquinho mais, né, com as mulheres. Aí o homem, a senhora quer ir para onde? Falei, por favor, preciso muito de ajuda. Eu quero ir para o hotel tal, aí já fui falando. Mas aqui não tem táxi, você pode me ajudar? Você está prestando algum serviço? Ele, não, eu sou parente, eu sou cunhado dela, eu vim buscá-la. Eu posso te levar, esse hotel é pertinho. Você quer? Eu quero, muito obrigada. E ela calada, ela não abria a boca. Aí eu sentei, eu licença, aí sentei bem quietinha. Aí ele me deu, gente, o hotel era pertinho, mas eu não ia adivinhar. Assim, eu não ia saber entrar aquelas ruas. Ou seja, a cidade não tinha nada. E aí, nesse dia, eu fiquei nesse hotel. No dia seguinte, fui para a prefeitura. E aí, eu tinha visto um hotel um pouco melhor, porque eu ia ficar lá 15 dias. Só que na primeira noite, eu quis algo próximo à rodoviária, até porque eu não sabia como seria o transporte. E aí, no dia seguinte, eu fui para a rodoviária e à noite eu voltei ao hotel, peguei minhas coisas e fui para o outro. E nesse outro, é um pouco mais distante. Cheguei no hotel no dia. Aí, à noite, botei as malas, não sei o quê. Falei assim, táxi só tem até um certo horário e eu gosto de chegar e andar. E eu fui andando. Eu andei até a rodoviária para ver qual seria o ônibus daqui a 15 dias, sei lá. E aí aí fui e voltei. No dia seguinte, eu comentei com a turma. Ontem eu fui até a rodoviária. Por que eu fui a pé? E tinha táxi, mas eu queria andar para conhecer. Aí eu comecei a andar e não passou um ônibus. E eu comecei a observar e quando eu cheguei no hotel, eu perguntei, aqui não tem ônibus? Ele, não, aqui todo mundo anda de bicicleta, ou moto, ou carro. Eu falei, tá, o hotel tem bicicleta para alugar? Não, não tem. Tá bom, então tem que ser a pé mesmo. Aí fui. No dia seguinte eu comentei na turma, olha, eu fui até a rodoviária, não sei o quê, fui caminhando. Aí eles, nossa, a senhora andou até o começo da cidade, nós estamos no final. Gente, eu andei ao final da cidade, voltei tranquilamente e não tem menos de 20 mil habitantes. Voltando ao ponto, lá tinham 40. Então 20 mil é uma cidade muito menor, é um município muito menor. E aí, gente, ele não vai ter estrutura para fazer um eletrônico, provavelmente. Pode ser que sim, né? Mas você vê, aqui eu já conheço os maiores municípios, que é Araguaína, eu já fui. Eu acho Curupi já fui, acho que Paraíso também, não sei, não me lembro, mas acho que eu já fui. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma estrutura muito menor, 20 mil habitantes. Você vê, essa de 40, não tem ônibus, o povo anda de bicicleta. É pequena, então e 20 mil? Então, não é exigido deles, o legislador enxerga isso. Pode ser que eles não tenham, então não tem como a gente obrigá-los. Sim. Sim, eu já fui lá. Em Manaus, ali, eles até fazem o eletrônico. E nos outros locais é tudo presencial. Com certeza. Então, o legislador, ele precisa conhecer essa realidade. Ele sabe que é diferente, gente. Não tem como exigir desses municípios eletrônico. Agora, gravado em áudio e vídeo.
Quem também não tiver essa estrutura, vai gravar no celular. Que eu não consigo imaginar outra coisa. Se não tiver uma câmera, apesar que não é possível também que não tenha uma câmera. Pode não ter internet, mas uma câmera vai ter, tá? Então, a única exigência da nova lei é que seja gravada em áudio e vídeo. Mas a forma de você executar o pregão vai ser igual. A diferença é que eu não vou fazer no computador, vai ser ali presencialmente, tá? Então, essa dificuldade, os municípios com menos de 20 mil habitantes vão ter os 4 anos. E provavelmente não vai usar o sistema, porque o sistema só vai recepcionar até 30 de março. Ok, gente? Então, vamos voltar aqui ao nosso café. Ó, já estão falando do café. Está na hora do café já? Então, vamos lá tomar um cafezinho e a gente retoma aqui. Tá bom?